Meus amigos, boa tarde. Vamos nós de novo agora nesse segundo vídeo onde eu disse para vocês que é um vídeo que a gente destaca a resolução dos exercícios que nós deixamos com vocês na aula anterior, na segunda-feira passada, tá? Eu tinha deixado para vocês 3 exercícios. Esses exercícios, na verdade, fizeram parte da verificação substitutiva dessa mesma disciplina em outro ano, quando eu ministrei essa disciplina. Então, assim, peguei essas 3 questões de uma prova aplicada em 2018, se eu não me engano, tá? Vocês tiveram uma semana para resolver, para solucionar o problema por conta própria, né? Aquele negócio que a gente havia falado que adquirir o conhecimento é uma via de mão dupla, tá? Então vocês tiveram a oportunidade de tentar por conta própria e agora nós vamos demonstrar a resolução dos exercícios e vocês verificam se acertaram ou não, se houve ainda alguma dúvida a mais ou não. Esse vídeo vai ser colocado no portal hoje, ao final da nossa aula online, tá bom? Então é o seguinte, a gente havia colocado, a primeira questão é essa questão aí. Considere os gastos com a produção de determinado produto conforme exposto abaixo. Então ele dá o custo fixo, R$32 mil, ele dá o custo variável de uma unidade, representa 25% do preço de venda, as despesas fixas, R$8 mil, e as despesas variáveis unitárias, R$ 9,60 cada unidade vendida. Sabendo que a produção e venda são de 2.000 unidades por mês e que seu valor unitário de venda corresponde a R$ 80, o que é que ele quer saber? Ele quer saber o lucro bruto e ele quer saber o lucro operacional. Para a resolução dessa questão, é imperativo, impositivo, que vocês decorem o formato da demonstração do resultado do exercício. Aquele relatório que a contabilidade, ao final do ano, ela tem que publicar. Dentre os 5 relatórios, ela publica esse, a demonstração do resultado do exercício, que eu já coloquei em sala de aula e vamos discutir ele aqui de novo. Então, assim, se o aluno não souber a sequência da DRE, demonstração do resultado do exercício, em que posição está o lucro bruto, em que posição fica o lucro operacional, os custos e as despesas, ele não vai ter condição de resolver essa questão. Tá? Veja bem, a produção e venda são 2.000 unidades, e o preço de venda do produto é de R$ 80, tá? Vamos em frente. Na parte superior nós temos os dados da questão, o preço de venda R$ 80 e a produção e venda 2.000 unidades. O que é a receita total de um produto do lado esquerdo? A receita total de um produto é o preço de venda unitário vezes a quantidade vendida. Então, se nós pegarmos o preço de venda unitário, R$ 80, e multiplicarmos pela quantidade produzida e vendida, nós vamos ter a receita total do período, da questão, né? R$ 160 mil. Ele produziu e vendeu 2.000 unidades e vendeu a um preço de R$ 80. Ou seja, ele houve um faturamento na ordem de R$ 160 mil. Na outra ponta da corda, nós temos os custos total da empresa. Os custos totais, eles são formados pela somatória dos custos fixos mais o custo variável. Só que o que é o custo variável? O custo variável é a multiplicação do custo variável, do custo variável de uma unidade multiplicado pela quantidade vendida. Então, o custo variável
total da empresa é o custo variável de uma unidade multiplicado pela quantidade produzida e vendida. Então nós temos que o custo total do produto é o custo fixo, R$32.000, mais o custo variável. O que é o custo variável? É o custo variável de uma unidade. Quanto é o custo variável de uma unidade? É 25% do preço de venda. O preço de venda é 80, então é R$80 vezes 25%. Isso é o valor do custo variável de uma unidade, multiplicado pela quantidade vendida e produzida. Tá bom? Então nós temos a receita total R$160.000, tá? Nós temos o custo total, é o custo fixo mais variável, era isso aqui que a gente havia demonstrado, ou seja, o custo total é 32.000 mais R$20, porque 25% do preço de venda de 80 equivale a R$20, vezes 2.000 unidades, que é a quantidade vendida aí ou produzida. Então, o custo fixo mais o custo variável dá o custo total na ordem de R$72.000. A empresa teve um faturamento de 160 mil e teve um custo total de R$72.000. Então, nós temos aqui as informações da questão. Nós temos o cálculo da receita total, o cálculo dos custos totais. Precisamos agora ver como fica as despesas totais. Então, o que é uma despesa total? É a somatória da despesa fixa, R$8.000, está aqui na informação, mais a despesa variável. A despesa variável é a despesa variável de uma unidade vezes a quantidade vendida. Ou seja, a despesa total é 8.000 mais 19.200, uma despesa total de R$27.200. Então, nós sabemos agora quanto foi a receita total do período, o faturamento, quanto foram os custos totais no período e quanto a empresa gastou de despesas no mesmo período da questão. Quando eu digo que é imperativo que o aluno saiba a sequência da demonstração do resultado do exercício, tá? Ajustar aqui a tela. Então é receita operacional bruta, quanto a empresa faturou, menos algumas deduções que são calculadas em cima da receita bruta. Que deduções são essas? Vendas canceladas, descontos, abatimento, que é o que a empresa dá às vezes, né? A empresa vende por 100, dá R$2 de desconto, ou seja, na verdade o valor da mercadoria é 98, por exemplo, né? Então você coloca o valor bruto, o valor das vendas canceladas, deduz o desconto, abatimento, deduz os impostos sobre o faturamento, sobre a venda, deduz a comissão sobre o faturamento, comissão sobre a venda. Quando você faz essas deduções, aí dá a receita operacional líquida. Essa receita operacional líquida é o que efetivamente a empresa vendeu o produto, né? Já dinheiro dela, né? Aí você tem que deduzir os custos do produto. A diferença entre receita líquida, vendas líquidas ou faturamento líquido, menos o custo, equivale ao lucro bruto, que é uma das quesitos das questões, uma das perguntas. Quando você tem o lucro bruto e você deduz as diversas despesas, aí você vai ter o lucro operacional, também conhecido como EBITDA ou LAGI, né? Então, essa sequência da demonstração do resultado do exercício, você tem que saber para que quando houver uma questão, um questionamento a respeito do lucro bruto ou lucro operacional, você saber que o lucro bruto você já deduziu só os custos. O lucro operacional você já deduziu os custos e as despesas. Tá bom? Voltando para a questão,
né? Simplificando mais ainda, é o mesmo gráfico. Na verdade, é o mesmo gráfico. A única diferença é que nós achatamos as informações. Ó, então nós temos receita operacional líquida menos o custo igual ao lucro bruto, menos as despesas igual ao lucro operacional. No caso específico dessa questão, tá? Então, na questão nós temos receita operacional total, R$160 mil, menos os custos do período que nós calculamos, R$72 mil, ou seja, quanto é que teve de lucro bruto para a empresa? R$88 mil. Com esse lucro que a empresa teve, ainda há de deduzir as despesas necessárias para fazer a empresa funcionar, né? Despesas administrativas, de venda, às vezes despesas financeiras. Só aí depois que você deduz as despesas é que você vai ter o lucro operacional de 60.800. Lucro operacional é o lucro fruto de toda a parte operacional da empresa. É o lucro efetivo da empresa, da parte produtiva da empresa, que a empresa tem, né? Tá bom? Entendido? Tiver algum questionamento, na hora da aula a gente faz tira dúvida. Outra questão que a gente também deixou para vocês foi a questão 6, que diz o seguinte: a empresa brasileira levantou as seguintes informações ocorridas no primeiro trimestre de 2013. Custos fixos, R$25 mil, custos variáveis totais, né, R$18 mil, despesas fixas, 10 mil, despesas variáveis, 5 mil e vendas, 60 mil reais. Observe que a própria questão, ela dá valores para custo e dá valores para despesas. Então a gente fique atento a isso. Utilizando as informações fornecidas, é possível afirmar que ao adotarmos o custeio por absorção, teremos um resultado, lucro bruto, em reais correspondente a... Uma coisa muito importante nessa questão é que ele dá o nome de custeio por absorção. Custeio por absorção. Então essa é a questão. Quanto é que teve de custos totais do período? R$43 mil. Quanto é que teve de despesas totais do período? R$16 mil e o faturamento da empresa. O que ele quer saber? Ele quer saber o resultado bruto, né? O resultado bruto, tá? O resultado aí, no caso, é o resultado do período da empresa. Então ele te dá as informações e a gente precisa calcular o resultado, o lucro bruto da empresa, se for o caso. E ele coloca como observação que o método de custeio é o por absorção. Então, observe, a empresa tem R$60 mil de faturamento, de custos R$43 mil, então ele tem um lucro bruto, R$17 mil. Deduzindo as despesas de R$15 mil, ele vai ter um lucro operacional de R$2 mil. O resultado operacional, tá? Veja bem, é importante essa questão, a gente realçar o método de custeio. Existem dois métodos de custeio, um permitido pela legislação, um exigido pela legislação, que é o método de custeio por absorção, tá? O método de custeio por absorção, ajustando aqui um pouco a tela, só um segundo. O método de custeio por absorção é o que é exigido pela legislação, é o que é permitido pela legislação. O método de custeio direto ou variável, ele não é permitido em termos de registros de escrituração, mas ele é utilizado pelos gestores. É uma forma que ele tem de calcular os gastos deles. Tá? Então, no método de custeio por absorção, que é o exigido pela legislação, é importante separar o que é custo do que é despesas. No método de custeio direto ou variável, ele não separa o que é custo ou despesa, ele junta tudo em gastos. E o que ele faz é separar o que é gasto variável do gasto fixo.
tá certo? Ao final, o lucro bruto operacional, o resultado do período é o mesmo. Os valores são o mesmo. É que no conceito de gerenciamento, muitas empresas adotam, muitos gestores adotam o método de custeio variável, porque eles é conteúdo da V2, né? Não necessariamente, mas estamos só adiantando. Eles separam os gastos fixos à parte e se preocupam única e exclusivamente com o controle dos gastos variáveis. Ou seja, da receita operacional líquida, eles deduzem aquilo que é variável em relação ao gasto do produto. Aí eles têm a margem de contribuição. A questão, quando ela fala pelo método de custeio por absorção, que foi o que a questão disse, então a gente tem que saber que existe a separação entre despesa e custo. Se por acaso a questão disser método de custeio direto ou variável, a gente não separa custos de despesa, a gente coloca tudo em gastos. O que a gente separa é gastos variáveis e gastos fixos. Tá bom? A questão falou em método de custeio por... Desculpe. Método de custeio por... Método de custeio... Cadê a questão? Cadê a questão? Ela fala... Utilizando a informação fornecida, é possível afirmar que, ao adotarmos o método de custeio por absorção, ou seja, ele quer que separe os custos da despesa, o resultado bruto do período, então separou custo e despesa, o lucro bruto é R$17 mil. O resultado, o lucro operacional R$2.000, o resultado operacional do período R$2.000. Tá bom? A terceira questão que eu deixei para vocês, eu coloquei questão 7, diz o seguinte: para produzir um vinho de boa qualidade, a vinícola Vini investiu na empresa o valor de R$1 milhão. A vinícola vende seu produto a R$45 a unidade. O seu custo variável de uma unidade é R$25. E sua estrutura de custos e despesas fixas é um valor total de R$170 mil. Para obter um lucro equivalente a 15% sobre o seu investimento, ou seja, para obter um lucro de 15% de R$1 milhão, ou seja, 150 mil, a empresa precisará vender a quantidade de garrafas correspondente a... Então ele te dá o valor investido, ele te dá a lucratividade, ele te dá, a questão te dá o preço de venda, R$45, te dá o custo variável de uma unidade, R$25, e te dá os gastos fixos, R$170 mil. O que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é a quantidade vendida para que a empresa tenha um lucro de 15%, de R$150 mil, de 15% sobre o valor do investimento. Quantas unidades, quantas garrafas ela precisa vender? Baseado nessas informações, nós temos os seguintes dados: investimento, R$1 milhão. Preço de venda, R$45. Custo variável de uma unidade, R$25. Custos e despesas, gastos fixos, R$170 mil. O lucro, 15% de R$1 milhão, R$150 mil. Topificamos as informações da questão para melhor visualizar. Então vamos por parte. O que é o lucro da empresa? O lucro da empresa é a somatória da receita total menos os gastos totais. Receita total é o preço de venda vezes a quantidade. O preço de venda é R$45 a unidade vezes a quantidade produzida e vendida. A receita total é R$150 mil. Ou seja, quantas unidades ele precisa vender para ter um lucro de R$150 mil. Tá?
Os gastos totais, somatória dos gastos fixos mais os gastos variáveis, o gasto fixo é R$170 mil e o gasto variável unitário é R$25 vezes a quantidade. Então, observe, qual é o lucro desejado? O lucro desejado é R$150 mil. A própria questão diz. O lucro é igual à receita total. A receita total é R$45 vezes a quantidade, menos os gastos totais. Os gastos totais é gasto fixo mais o gasto variável de uma unidade. Ok? Vamos para frente? Então, nós temos o lucro desejado, a receita a ser calculada e os gastos totais a serem calculados. A gente reordenar essas informações, nós vamos pegar esses 170 mil e levar para o outro lado, né? Então, vai ficar 150 mil mais 170 mil é igual a R$45 vezes a quantidade, menos R$25 vezes a quantidade. 320 mil, que é a somatória de 150 mais 170, é igual a 45 quantidade menos 25 quantidade, é igual a 20 vezes a quantidade. Levando o 20 para o outro lado, para saber o cálculo da quantidade, a quantidade necessária para que ele tenha uma lucratividade de R$150 mil, vai ser a divisão de R$320 mil por 20. Ou seja, caso a empresa produza 16 mil unidades de garrafas, nessas condições das informações, ele vai ter uma lucratividade de R$150 mil. Então, na verdade, na hora que a gente tem a questão, é quase que um quebra-cabeça, né? Você sabe as fórmulas, você vai só colocando os valores de acordo com as fórmulas. Receita total é preço de venda vezes a quantidade, gasto total é o gasto fixo mais o gasto variável de uma unidade. E depois que você tem todas elas colocadas numa mesma linha, você faz só as equações aritméticas e chega a um valor de 16 mil unidades. Ok? Então, esses foram os 3 exercícios que a gente deixou para vocês na aula passada, tá? Mas eu resolvi colocar mais um exercício agora para ganhar um tempo, não deixa de ser uma questão a mais. É o exercício 23 da lista 1. Inclusive, tive alunos que me fizeram questionamento em relação a essa questão, e eu achei por interesse colocar até para ficar claro para todos. Uma fábrica de camisetas produz e vende mensalmente 3.500 camisetas ao preço de R$5 cada uma. As despesas variáveis representam 20% do preço de venda, 20% do preço de venda, e os custos variáveis representam R$1,20 por unidade. A fábrica tem capacidade para produzir 5.000 camisetas por mês, embora produza e venda 3.500, ele tem capacidade para 5.000 camisetas por mês, sem alterar os custos fixos atuais, que é de R$6.000. Uma pesquisa de mercado revelou que, ao preço de R$4, ou seja, se ele deixar de vender a 5 e passar a vender a R$4 a unidade, haverá uma demanda no mercado de 6.000 unidades por mês. Então, presta atenção. A empresa tem uma capacidade de produção de 5.000 camisetas, mas só produz e vende 3.500 e vende a R$5. Houve um estudo que diz o seguinte: se ele baixar o preço de venda de 5 para 4, ele consegue vender não 3.500 camisetas, mas 6.000 camisetas por mês. A pergunta é, caso a empresa adote uma redução no preço de 5 para 4,
para aproveitar o aumento da demanda, mantendo a estrutura atual de custos fixos e capacidade produtiva, o resultado final da empresa será. Tá? Aí nos dá 4 opções. A pergunta é o resultado final. Então vamos ver. Na situação como é hoje, ele produz e vende 3.500 unidades, vai passar a produzir e vender 6.000 unidades, desde que o preço de venda caia. Ele diz na questão que a despesa variável unitária representa 20% do preço de venda, ou seja, R$1. Mas na hora que ele altera o preço de venda, a despesa variável de uma unidade também altera, cai para 80 centavos e não R$1. É 20% do preço de venda. O custo variável de uma unidade continua 1,20, ele não muda, né? O custo fixo, ele diz que mantém, né, os mesmos custos fixos, ele diz na questão, permanece também o mesmo. O que muda também, a capacidade de produção de 5.000 unidades, a empresa tem condições de produzir 5.000 unidades no momento 1. No momento 2, ele vai ter que produzir não 5.000 unidades, mas passar a produzir 6.000 unidades. Mesmo com esse aumento da demanda da produção, tá, os custos fixos dele permanecem o mesmo. É importante observar isso. Tá? Então vamos estudar a situação 1. Nós temos aqui as informações. Tá? O preço de venda R$ 5,00, 3.500 unidades, ou seja, receita total da empresa R$ 17.500. Para o cálculo dos custos, custo total é o custo fixo, 6.000 unidades, mais o custo variável. O que é o custo variável? É o custo variável de uma unidade vezes a quantidade produzida. Então eu tenho custo fixo mais custo variável, eu tenho um custo total de R$ 10.200. A despesa variável de uma unidade, né, é R$1, que é 20% do preço de venda, vezes as 3.500 unidades, despesa variável unitária, despesa variável total, não é unitária, despesa variável total é R$ 3.500. Tá? No item 2, vai mudar o preço de venda e vai mudar a despesa variável unitária e a produção. Então vejamos, receita total, preço de venda vezes a quantidade produzida, aqui a faturamento sobe para R$ 24.000. Os custos alteram porque alterou também a quantidade produzida e vendida. Então é 1,20 cada unidade vezes 6.000 dá 7.200. Somado com os custos fixos, nós vamos ter um custo total de R$ 13.200. E as despesas, né? Despesa variável unitária 80 centavos, não é mais R$1, porque é 20% do preço de venda, vezes a nova quantidade produzida, vai dar uma despesa variável total, não é unitária, é total, 4.800. Quando a gente juntar as duas informações, nós vamos ter duas DREs, demonstração do resultado do exercício. Então veja, na situação faturamento 17.500, situação 2, faturamento R$ 24.000. Situação 1, os custos 10.200, situação 2, 13.200. Qual é o lucro na situação 1? 7.300. Qual é o lucro na situação 2? 10.200. Despesas, aqui exclusivamente despesa variável unitária, já que ele não falou nada de despesas fixas. 3.500 num, 4.800 na outra, que aumentou a quantidade, né? É variável, aumenta a produção, aumenta a venda, aumenta as despesas, mesmo baixando a despesa unitária. Então nós vamos ter um resultado, né, operacional 3.800 na situação 1 e vamos ter um resultado operacional de R$ 6.000 na situação 2. Tá? Ou seja, a diferença entre um e outro, o que é que acontece se a empresa deixar de produzir 3.500 unidades, baixar para produzir 6.000 unidades?
O que é que acontece se a empresa deixar de vender a R$ 5 e passar a vender a R$ 4 a unidade? A diferença no resultado operacional, no lucro operacional, é de 1.200, aliás, R$ 2.200 a mais no lucro. Tá bom? Foram 4 exercícios que temos que saber a formatação de uma demonstração do resultado do exercício. Temos que observar o método de custeio, né? Sempre ficar atento a isso, porque se é método de custeio por absorção, separa o que é custo e o que é despesa. Método de custeio direto ou variável, não interessa se é custo ou despesa, são gastos, tá? Se é variável ou fixo. E temos que saber as fórmulas de receita total, preço de venda vezes a quantidade, de custo total e de despesa total, e de fórmula do custo variável de uma unidade. Desculpe, o custo variável total. Custo variável total é o custo variável de uma unidade vezes a quantidade. Sabendo as fórmulas, topificando as questões, a resolução fica de mais fácil acesso. Eu espero que tenha sido proveitoso e nos encontraremos na próxima aula com mais exercícios e mais conteúdo. Fiquem com Deus e se protejam, gente. Bênção para vocês.